Olá, bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Para você que, por algum momento do dia, da noite, não sei, chegou nesse vídeo, está com a sua fé abalada, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero começar lendo aqui em Hebreus 11, o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia vai dizer que é através da fé que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. É através da fé que você tem acesso ao Senhor. E aqui continua dizendo assim em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Em outras versões, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, sem fé é impossível. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade de agradar ao Senhor sem fé. E o inimigo da nossa alma, sabendo disso, ele tenta em todo momento enfraquecer a sua fé. Ele tenta a todo momento colocar no seu coração dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E isso vai gerando dentro de você uma ansiedade. Isso vai gerando dentro de você uma descrença. E quem sabe você está assim? Aí você pode falar: Orlanes, mas eu tenho passado tanta coisa na minha vida. Eu tenho passado tanta dificuldade na minha vida e verdadeiramente a minha fé está embaixo. O meu coração está abalado, a minha fé está estremecida. Então não é à toa que você está nesse vídeo. Não é à toa. Por quê? Porque a Bíblia também diz que Deus, ele aumenta a nossa fé, ele acrescenta a nossa fé. Então, se há falta de fé no seu coração, se você está passando por um problema difícil, complicado, pede ao Senhor. Se ajoelhe diante de Deus, porque Ele conhece tudo. Mas se ajoelhe diante dEle e diz assim: Senhor, a minha fé está pouca. Eu estou com a minha fé em baixa. Eu estou desacreditando. Me ajude a crer. Porque até para adorar a Deus, até para a gente ir a Ele em oração, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que faz isso. Toda vez que você se ajoelha para buscar, toda vez que você se arruma para ir para o culto, isso não é uma vontade própria do ser humano, mas é o Espírito, é o nosso Espírito, conectado com o Espírito Santo de Deus, que coloca esse desejo dentro de nós. Então, se a sua fé está em baixa, se você está se sentindo entristecido, amargurado, peça a Deus ajuda. Peça ajuda a Ele e com certeza, Ele vai chegar até você. Porque lá em Salmos 46, diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E se você não chegar a Deus em oração, não é que Ele não sabe, Ele sabe do que você está passando, mas Ele quer que você abra a sua boca e fale. Senhor, eu preciso de força, eu preciso de fé. E ainda aqui em Hebreus vai falar de homens e mulheres de fé. E eu quero falar de duas pessoas muito importantes que falam aqui nesse capítulo. Abraão. Abraão seguiu a voz de um Deus desconhecido. Hoje você tem uma Bíblia. Hoje você sabe que Deus abriu o Mar Vermelho. Hoje você sabe que Deus mandou 10 pragas ali no Egito para libertar o seu povo. Só que Abraão não tinha nada disso. E ele ouviu a voz de Deus. É por isso que ele é intitulado Pai da Fé.
Porque ele ouviu a voz de um Deus que ele não tinha uma Bíblia para saber, para conhecer. Mas ele seguiu. Pela fé ele seguiu. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mandar. Que terra é essa? Deus não falou para ele. Deus só falou para ele sair e seguir. E isso ele fez. Isso ele fez. Então, quando nós pedimos ao Senhor para aumentar a fé, que como ser humano, às vezes a gente fica mesmo abalado, abatido, mas a gente não pode ficar nesse lugar. A gente tem que se levantar e pedir, Senhor, renova a minha fé. Me ajuda a seguir. Me ajuda a conseguir. E outra mulher também muito importante nessa história aqui, que vai falar sobre a fé dessa mulher, é Raabe. Raabe não tinha nenhuma importância diante da sociedade que ela estava. Ninguém dava valor a Raabe. Mas só que Deus viu a fé do coração de Raabe. A Bíblia vai dizer que ela ouve as histórias que acontecia com o povo de Israel no deserto. Ela ouve as histórias de como aquele povo sem armas, sem capacitação de guerra, conseguia vencer vários reinos. E ela foi ouvindo, e a fé foi crescendo no coração dela. Porque também a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Às vezes a sua fé está em baixa por causa disso. Porque você ouve tanta coisa e esquece de ouvir a palavra. E como é que ouve a palavra, irmã Orlanes? Indo a um culto, abrindo a sua Bíblia. A Bíblia não está na sua casa por enfeite, não. Não, a Bíblia é você abrir e ler. Porque pelo ouvir você vai lendo e aquilo vai te alimentando e a sua fé vai aumentando. Coloca um louvor. Às vezes fica com o celular na mão o dia todo, só vendo a vida de pessoas que não vai acrescentar nada na sua vida. Coloca um louvor nesse celular, coloca uma pregação, uma mensagem de um irmão pregando, de uma mulher de Deus pregando, e a sua fé vai ser aumentada, porque é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí às vezes a pessoa fica reclamando, mas eu tô sem fé, eu tô enfraquecido. Sim, mas você tem ouvido o quê? A fofoca de alguém que chegou na sua casa e contou do fulano, do cicrano? Os problemas, você já tem tanto problema e quer ouvir mais problemas dos outros? Então Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dizer, você precisa buscar fé. Você precisa buscar. Porque aquele que busca, ele encontra. Se você buscar, você vai encontrar em Deus. Ele não te trouxe aqui à toa. Eu não sei qual a sua condição espiritual nesse momento. Eu não sei como vai a sua vida com Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é buscar de Deus fé. Senhor, acrescenta fé. Eu preciso de fé para te agradar. Porque sem ela é impossível. Fica com essa palavra nessa noite. Ou nessa manhã, ou a hora que você vê esse vídeo, fica com essa palavra. Coloque em ação, né? A oração também, isso é tema para outro vídeo, mas a oração é isso, oração. Você tem que orar e tem que ter ação. Ora e fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fortalecer a minha fé. Eu tenho certeza diante da palavra de Deus que Ele é poderoso para mudar a sua história. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe.